Então, ó, vamos receber o Felipe Melo aqui. Seja muito bem-vindo, campeão mais uma vez agora, campeão carioca. Tentamos pra caramba te ter aqui no programa e agora chegando com um título, Felipe. Aí, o que eu te pergunto, tem um sabor especial ganhar esse título, claro, em cima do rival, que é o todo-poderoso hoje com o Palmeiras do futebol brasileiro, e ainda gerar tudo isso que tá gerando no Flamengo? Porque caiu o treinador, Flamengo tá em ebulição. Boa tarde, Felipe Melo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos aí da bancada. Bom, estou muito feliz, de verdade, assim, muito feliz pela conquista, né? Essa conquista aí que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcada aí por longos e longos anos, né? E a gente tem que pensar em nós, né? Temos que pensar que amanhã temos um jogo já muito importante, né? Diante de uma equipe diferente da equipe do Flamengo, mas que merece respeito. E quando você ganha o título, é normal de você dar uma relaxada, né? Então a gente está trabalhando para a gente não relaxar, porque termina um ciclo do Campeonato Carioca, mas se inicia um outro ciclo, né? Uma nova história na qual a gente sonha bastante. E a maior humildade é nós corremos muito dentro de campo, é a maior humildade e demonstração de respeito ao nosso rival. Vamp. Fala, Felipe, irmão. Beleza? Boa tarde. Parabéns aí pelo título, né? A gente aqui acompanhando aí o cenário do futebol brasileiro, né? Vendo o clássico no domingo, você de um lado, você o Marcelo, do outro lado o Davi Luiz, o Felipe Luiz participando, lá em Minas tem um Hulk, né? Você que ganhou tudo no Palmeiras também, eu vendo ex-caras que jogaram Copa do Mundo, futebol europeu, né? Proporcionando aí essa luta aí por título, né? Não deixando de querer ganhar, né? E o Palmeiras é o time assim que não tem... não falo, medalhões mesmo, medalhões por tudo que conquistou, né? Vocês lá fora, né? O Palmeiras vem aí com jogadores ali numa correria tudo. Essa liderança de vocês que vieram da Europa, tanto o Hulk lá no Atlético Mineiro, quando não joga, o Atlético sofre muito, né? A sua presença, a presença do Marcelo, que são jogadores vitoriosos. Eu falo que o Fluminense tem jogadores que são campeões, você, tem o Marcelo, tem o próprio Ganso, né? O David Braz também, com conquistas, né? O Fábio também, muito aqui no Flamengo, Davi Luiz, Felipe Luiz, o próprio Gabigol. Essa diferença faz a diferença mesmo nesse momento de decidir, Felipe? Fala, Vamp, prazer falar com você, um dos meus ídolos, um dos caras que me ajudaram muito no meu início da minha trajetória ali no Flamengo ainda, né? Lembro de quando alguns atletas ali, naquela época do Flamengo ali, quando a gente dava um passe de 3 dedos ou fazia alguma coisa a mais, o pessoal queria fazer com que a gente parasse, né? Mas você era um dos caras que nos ajudaram e falou assim: não, meu amigo, subiu da base, tem que fazer mesmo, meu amigo. A gente está aqui para te ajudar. Então, a minha gratidão por você. Você é um camarada sensacional e ganhou tudo no futebol, um exemplo também dentro de campo, fora de campo. Muito obrigado por você, Vampeta. Sobre sua pergunta, eu penso que esse DNA de vitória, né, faz a diferença nos clubes, né? Cada clube tem que ter um jogador realmente que seja uma referência no sentido de levantar troféus, de ser campeão, né, uma liderança de títulos. Isso aí eu acho que faz uma diferença. Eu já passei por clubes onde eu tive grandes jogadores, mas que não tinha esse DNA de campeão e acabei por não ganhar títulos importantes, né? E já joguei com atletas aí que de qualidade técnica não tinha tanta, mas que era acostumado a ser campeão e passava isso pra gente. Então, assim, eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus, né, por ter esse DNA campeão, por onde ter passado, ter deixado a minha história, tanto como de muito guerreiro, de muita dedicação, mas como também de títulos, né? E eu acho isso importante. Vejo o Palmeiras, essa molecada do Palmeiras já começou dessa maneira. A gente brincava quando estávamos no Palmeiras ali, e, poxa, a molecada da base ali já... eu demorei 30 e poucos anos para ser campeão da Libertadores, molecada de 19 anos já estava sendo bicampeão da Libertadores. Agora no Fluminense, essa molecada que subiu da base aí, pro próprio André, que hoje já está na seleção brasileira, o moleque já é bicampeão carioca. Então, quer dizer, diante de um clube como é o Flamengo, a molecada do Flamengo ali já está acostumada a conquistar. Então, esse DNA de vitória faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Mauro.
Felipe, boa tarde, parabéns pelo título. Queria perguntar a você, já que você falou sobre essa questão de jogador da base, sobre o Alexander, que foi para mim o melhor jogador do Fla-Flu de domingo. E ele jogou o primeiro jogo como lateral, aí mudou um pouco a posição, foi trabalhar como volante lá no jogo no Peru, contra o Sporting Cristal. E a entrada do Marcelo fez com que ele se transformasse num volante, mas os dois se combinam ali, ou seja, preenche aquele espaço e ele foi muito bem. Queria que você contasse algum bastidor, alguma conversa que vocês mais experientes tenham tido com esse rapaz. Ele tem só 19 anos, vai fazer 20 em outubro, e foi impressionante o que ele jogou domingo, inclusive o quarto gol foi até um prêmio, a ótima atuação que esse rapaz teve. Fala, Mauro, prazer falar contigo também, obrigado aí pela felicitação do campeonato. O Alex é um garoto realmente, assim, que tem já uma bagagem por estar na seleção brasileira de sub-20, né? Foi no Sul-Americano, inclusive convocado agora para o Mundial. Acabou não sendo liberado pelo Fluminense, porque é peça importante, né, nesse nosso processo aí do Fluminense. É um garoto que nos treinos tem errado e isso faz com que o Diniz tenha consertado, né, esses erros dele para chegar no jogo e ele se acertar. O menino tem muito potencial, é um garoto que tem personalidade, né, um garoto de caráter forte, personalidade forte. Eu prefiro jogar com atletas que tenham personalidade forte, personalidade essa que faz o jogador, de repente, tentar uma caneta no jogo, no momento difícil, ou, de repente, em vez de dar um passe para trás, tentar fazer um drible em direção ao gol do nosso oponente. Isso realmente faz toda a diferença. A gente dá algumas dicas, né? O próprio Marcelo, por ser lateral esquerdo, um dos maiores da história na posição, deu um toque nele. Eu também, em termos de, assim... ele no Fluminense tem jogado como lateral esquerdo, na seleção sub-20 ele tem feito volante, e aqui, nesse jogo, ele jogou como segundo volante. E ele não jogou contra qualquer clube, nós jogamos contra o Flamengo. Então, assim, nós tivemos não foi muito difícil nós acertarmos taticamente o que ele tinha que fazer, mais ou menos o posicionamento. Porque tinha o André, que fazia esse primeiro volante, que fazia mais ou menos vinha aqui pegar a bola entre o Nino e entre o Felipe Melo, saía jogando um pouco mais. Então, assim, o Alexander teve de fazer esse box-to-box, né? Ele fez com não só o gol, mas o primeiro tempo também, no início do jogo, ele dá uma pedalada e chuta de direita, quase faz um gol. No final do primeiro tempo, ele dá uma caneta no nosso adversário, chuta de direita também, quase saiu o gol, enfim. Então, foi muito fácil. A gente teve que acertar um pouco, de repente, o momento de sair, de dar o bote ou de ficar, que são coisas normais, né? Um garoto de 19 anos, às vezes esse ímpeto do menino de 19 anos faz com que ele saia e deixe um pouco o posicionamento dele. Então a gente falamos pouco com ele, porque é um garoto muito inteligente e a gente está muito contente porque a base do Fluminense tem dado frutos. Ô Felipe, eu vou passar pro Vander e pro Fausto só uma rapidinho, que você fez um desabafo na premiação. Você falou, tem que falar mais do campeão. Estão falando muito do vice, estão falando muito do Flamengo e estão falando pouco do Fluminense. Por que isso te incomoda? E outra, esse teu lado zoador, né? Você é sempre o cara que zoa, você puxou música no vestiário, você falou na época lá pelo Palmeiras, meu vice, e isso virou meme. Só que você também sofre a provocação. Quando você é o cara que perde, todo mundo vai em cima de você. Você gosta disso? Você gosta desse ambiente de zoar e também ser zoado? O futebol é isso? E por que aquele desabafo? Vamos falar mais do campeão. Então, na realidade, não foi nenhum desabafo, Thiago. Na realidade, eu estava assistindo um programa na televisão, né, na ESPN, e assim, não é nem questão de falar mais do nosso rival. Porque a gente sabe, vai se falar muito de Palmeiras, vai se falar muito de Corinthians, vai se falar muito de Flamengo, vai se falar muito de grandes clubes, é normal, vai se falar muito de Fluminense, vai se falar muito de Vasco, vai se falar muito de Atlético Mineiro, os grandes clubes eu acho que tem que ser falado. Mas eu vi assim numa bancada os jornalistas querendo tirar um pouco do brilho do Fluminense. Não, mas o Flamengo jogou muito mal. Não, mas o Flamengo isso. Não, mas o Felipe Melo estava em campo junto com o Marcelo e o Flamengo não usufruiu daquela parte do campo. Ao invés de olhar para o outro lado. Não, mas o Flamengo não jogou bem porque o Fluminense jogou muito bem. Porque o Fluminense, desde o primeiro tempo, tirou as linhas do Flamengo. Porque o Fluminense, desde o primeiro tempo, sabia que no primeiro jogo o Flamengo fez o quê? Pegou a bola no Fabrício Bruno ou no Davi Luiz e eles não tentavam sair jogando. Jogavam a bola longa no Pedro. E o Fluminense acabou com essa festinha que tinha do Flamengo no primeiro jogo. O segundo gol do Flamengo, ela sai num passe longo na lateral do campo, que o jogador do Flamengo ganhou e acabou que saiu o segundo gol do Flamengo.
o primeiro gol do Flamengo, no segundo recordo, o segundo gol do Flamengo abriu completamente o meio do Fluminense e o Flamengo, o Ayrton Lucas, em paralela, deu um tapa e acabou entrando e cruzando para o Pedro fazer o gol. Então, quer dizer, ninguém fala que o Fluminense trabalhou, que o Fluminense foi brilhante e o Fluminense foi vencedor com méritos. E isso realmente me deixou assim, falei, não é possível. Porque se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense por 4-1, eu com certeza estaria vendo, nossa, o Flamengo é o melhor time do mundo, mas o Flamengo isso com méritos, porque o Flamengo em 2019, quando venceu, ano passado quando venceu, acho que as pessoas falarem bem, isso aí é o mínimo, tem que falar, do vencedor tem que falar bem. Agora, não pode tirar o brilho do vencedor que foi o Fluminense. Então, assim, não gostei, achei que realmente... faltou um pouquinho de discernimento e coerência, né, ao tentar tirar o brilho do campeão, que é o Fluminense. E a zoeira? A zoeira é normal, assim, primeiro de tudo eu tomo cuidado para não faltar respeito com a instituição Flamengo, né? Eu deixo bem claro, eu cresci no Flamengo, eu tenho uma gratidão enorme pelo clube que me revelou, né, que eu passei mais de 10 anos da minha vida dentro do Flamengo. Então, assim, máximo respeito ao Flamengo sempre pro resto da minha vida, mas eu perdi, assim, na minha carreira, eu não sei, 70 campeonatos, 80, 100 campeonatos que eu disputei, ganhei 30. Então, muito mais perdi do que venci. E assim, é normal as pessoas sacanearem mesmo, curtirem, sempre com respeito ao rival, não falta respeito com nenhum atleta do Flamengo, com a instituição Flamengo, mas era o nosso momento, né? Acho que é um pouquinho de felicidade, festa nossa do tricolor. Eu lembro quando eu não estava ainda no Flamengo, no Fluminense, mas quando o Flamengo venceu, eu vi o Gabigol falando, jogaram como nunca e perderam como sempre, né? Então, assim, nós respeitamos quando não é da vontade de Deus de vencermos, mas acho que é normal também a gente vencer e a gente querer também um pouco dar uma extravasada, mas foi só aquele dia, Thiago. O calendário do futebol brasileiro não nos permite passar 2 dias querendo fazer festa, porque nós já temos um jogo muito importante amanhã, como eu falei, e a gente tem que ter total respeito ao Paysandu, porque hoje não tem bobo no futebol. Wander. Felipe, um abração para você. Eu queria só dizer o seguinte, aquele jogo não foi só um jogo, foi um baile. Eu ainda preciso falar do jogo do domingo, eu sei que você já está pensando no jogo daqui dentro de algumas horas, mas eu preciso falar porque eu achei que seria uma final dos sonhos, mais uma, né? Um Fla-Flu sempre é importante, ganhando ou perdendo, tem que estar no palco, né? Era a grande final de um estadual do país, o Fla-Flu, sem dúvida, mais uma vez. Então não foi só uma vitória, essa vitória vai ficar na história, mas foi um baile. Isso não pode deixar de falar. Então eu queria que você falasse rapidamente sobre 3 teminhas. O primeiro é que quando eu li a escalação, eu estava lendo lá e Felipe vai jogar? Eu disse assim, então não vai ter marcação doce. Essa é a primeira. A segunda, puxa vida, depois do jogo, o Pedro, um grande atacante, não ganhou uma de você. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o peso pós-jogo, porque aí você parou para pensar, desgaste físico e desgaste psicológico pelo cenário todo criado antes dessa decisão. Dá para você falar rapidinho sobre esses temas? Com certeza. Bom, marcação doce pode começar. Sem dúvida ficou marcado na história, né? Isso que, como eu falei antes, né? Assim, vai ficar para a eternidade, né? Daqui a 40, 50 anos vão lembrar desse jogo, né? Principalmente a maioria dos torcedores, das pessoas, jamais imaginariam que nós iríamos reverter o resultado, né? Mas eu confesso que nós, ali dentro do Fluminense, a nossa família tricolor, a nossa família Fluminense, o clube Fluminense, nós trabalhamos com muita fé e com muita esperança de que nós tínhamos capacidade para reverter o resultado. E é claro que quando o Diniz falou comigo, você vai jogar, eu falei, a gente não pode dar mole, porque se a gente der um pouquinho só de espaço para o poderoso ataque do Flamengo, é o que eles precisam. Então, assim, foi desde o primeiro minuto, marcação colada no Pedro, marcação cerrada no Gabigol, né, no próprio Cebolinha também, e nós tentamos de todas as formas colocarmos o Flamengo com a bunda lá atrás,
né? Todo mundo no campo de defesa deles, para nós começarmos, já temos a rédea do jogo, né? E no início do jogo não foi assim, por 5, 6, 7 minutos de jogo, o Flamengo teve, acho que um pouco mais de posse, o Flamengo, né? E assim nós começamos a roubamos uma bola, tivemos uma oportunidade ali com o Alexandre, começamos a crescer no jogo, até o gol do Marcelo, né? E depois nós tomamos, o segundo gol, inclusive, foi o segundo gol para mim, como um cara que sou amante do futebol, é uma beleza rara, porque nós fazemos uma pressão no lateral do Flamengo com 3 jogadores. O Keno vai roubar a bola, mas tinha mais 2 jogadores fazendo pressão. Nós fizemos um 3 contra 1 no jogador do Flamengo, no lateral direito do Flamengo. Roubamos a bola e isso culminou no gol do Cano. Assim, o Keno rouba a bola, dá um tapa, corta para o meio, toca a bola para o Ganso, que com uma sabedoria e uma capacidade de pensamento rápido, toca a bola de primeira para o Cano, que tem o momento certo de fazer o movimento para não entrar impedido, chapa no canto do goleiro e faz o gol, o 2-0. Então, assim, isso é questão de muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, né? A gente trabalha a exaustão com o Diniz para entrarmos dentro de campo e fazermos o que nós fizemos. E assim, eu não posso deixar de reconhecer a minha torcida, a torcida do Fluminense. Porque a torcida do Fluminense, ela lotou a parte do Fluminense. Ela colocou mais torcedor depois de muitos anos do que o próprio Flamengo, dentro do Maracanã. E se a torcida do Fluminense, naquele momento, né, de que poucos esperavam que o Fluminense fosse ter a capacitação para entrar dentro de campo e virar o jogo, a todo momento ela confiou. Foi por isso que ela lotou o Maracanã e fez aquela festa maravilhosa. Então, assim, méritos também para a torcida do Fluminense, que foram o nosso combustível nesse jogo, para entrarmos dentro de campo, virarmos o jogo e vencemos por 4-1. Agora, confesso, a sua última pergunta, que eu saí com psicológico, Felipe, com psicológico, assim, bem... quase estragado, quase destruído, porque eu deixei tudo dentro de campo, né? O meu psicológico eu deixei tudo dentro de campo, o meu físico, né? Apesar de não jogar os 90 minutos de jogo, mas o momento que nós jogamos ali, eu tive muito embate físico com o Pedro. Pedro, para mim, é um dos maiores jogadores, um dos maiores novos referência que tem no mundo. É um cara que faz gol, de cabeça, faz gol de bicicleta, faz gol de chapada. Se tiver bola longa, ele consegue segurar o adversário e girar em cima do adversário. É um falso lento, porque muitas vezes ele dá tapa também em zagueiro. Então, assim, muito complicado. Nós temos o Gabigol, que o Gabigol, em termos de facão, é um dos maiores que tem no Brasil. Quando você domina um ponto, o Gabigol passa à sua frente, faz o facão, recebe a bola em profundidade. É muito complicado, porque é muito rápido em fazer essa movimentação. Então, eu confesso que depois do jogo dá uma extravasada. Agora que eu estou dando começando a melhorar, já entrei no gelo. Naquela noite ali, entrei no gelo, fiquei mais ou menos uns 20 minutos no gelo. Hoje à noite também, eu vou, antes de dormir, vou fazer 20 minutos de gelo, porque amanhã nós temos um jogo muito importante. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fausto. Felipe Melo, primeiro parabéns pelo título. Eu costumo dizer aqui na PAN, em todas as transmissões, não é porque eu estou ao vivo com o Felipe, que um dos melhores passes longos do futebol brasileiro, sem dúvida, é o seu, independente da idade, sempre teve essa qualidade. Felipe, eu queria que você falasse, um cara extremamente rodado no futebol europeu, futebol brasileiro, de um diferencial do Fernando Diniz. Você que está com o Diniz agora, estava com o Abel, um vitorioso também, mas é um diferencial do Diniz no comando do Fluminense. Felipe, abraço. Abraço, querido. Obrigado. Bom, o Diniz, ele não é um diferencial, são vários. Dentre eles, eu posso falar que é o poder de convencimento, né? Ele convence o atleta de que, olha, confia no que eu estou mandando fazer, porque se fizer bem feito, vai dar certo. O poder de convencimento do Diniz, ele é diferencial. E a intensidade a cada treinamento, né? A gente trabalha muito intenso. Essas duas coisas são bem diferenciais realmente para o grande treinador que o Diniz é. E eu, do fundo do meu coração, do mais profundo da minha alma, eu torço muito para que esse cara ele possa continuar triunfando no Fluminense e no futuro ele possa voar aí grandes voos bem altos aí para a Europa, a seleção brasileira, porque ele é muito diferente, sem dúvida nenhuma, é um grandíssimo treinador, um grandíssimo pai para nós ali no Fluminense. Felipe, só para fechar, né, que a gente está quase acabando, esse Fluminense, a gente sempre fala, como você disse, do Flamengo e do Palmeiras. Depois a gente fala do Galo, do Atlético Mineiro, tô sendo muito sincero. E a gente já começou, às vezes, a questionar, e o Fluminense?
Será que o Fluminense tem elenco para ganhar esses títulos de expressão? Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É claro que você vai falar que tem. Mas por que esse Fluminense pode surpreender Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro nas competições que a gente considera aquelas de mais peso, como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, na sua opinião? Thiago, eu penso o seguinte, quais são os meus argumentos para isso? O Diniz, quando ele chega no passado, nós fizemos um grande campeonato brasileiro, né? Classificamos direto para Libertadores. Nós fizemos uma grande Copa do Brasil, fomos eliminados para o Corinthians. Poderíamos ter, inclusive, matado naquele primeiro jogo da semifinal, não aconteceu, e o Corinthians acabou vencendo aquele jogo lá em São Paulo. Mas no início de um trabalho, no primeiro ano de início com esses novos atletas, né, nós fizemos uma grande temporada. E há de se ressaltar que nós não perdemos para o campeão brasileiro, que é o Palmeiras. Nós empatamos os 2 jogos. O jogo em São Paulo e o jogo em casa nós empatamos. E inclusive o jogo que nós empatamos em casa foi, o Rony fez um golaço de bicicleta, achou um gol do nada. Nós poderíamos ter vencido aquele jogo. O primeiro jogo contra o Flamengo, que é o atual campeão tanto da Copa do Brasil como também da Libertadores. O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro nós perdemos, mas saímos aplaudidos, porque assim, o Flamengo chegou 2 vezes, fez 2 gols e nós perdemos muitos gols. O segundo jogo nós vencemos o Flamengo. Então isso nos dá esperança. Nós não perdemos para o atual campeão brasileiro e nós vencemos o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E nesse novo ano, depois de meses de trabalho, já há mais de um ano de trabalho com o Diniz, é claro que nós melhoramos, é claro que nós entendemos um pouco mais o que o treinador quer, é claro que nós temos mais confiança naquilo que fazemos dentro de campo. Então agora é dar tempo ao tempo. É claro que eu não vou cravar assim, o Fluminense vai ser campeão de tudo, mas é claro que eu falo que eu sonho. Nós sonhamos sim, e o que nós fizemos no último jogo contra o Flamengo, que nós estamos fazendo a nossa melhora diária, nos credencia sim e nos dá muita esperança de que nós vamos conquistar grandes coisas nesse futuro próximo. Irmão, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que você não gosta muito de falar, entrevista exclusiva assim. Obrigado pra caramba aí, parabéns. Parabéns pela baita final e pelo título que vocês já têm aí nesse ano, Felipe. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Deus abençoe a todos. Valeu, garoto. Abração, irmão. Olha aí, ó, Felipe Melo acreditando, e é bom, né, pra gente trazer aí o cara como ele, exclusivo, pra falar aí tudo que ele tá pensando sobre essa situação. Normalmente você joga assim, jogos de mata-mata, né? De mata-mata, e o Fluminense tá em 2 competições de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. Pontos corridos a gente sabe que tem que ter um elenco maior, mas isso não quer dizer que não seja um dos favoritos a terminar entre os 5 primeiros.